Bom dia, meus irmãos. Você já está com a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Se não, abra, porque esse é o texto base da nossa aula de hoje, do nosso estudo de hoje. E esse texto básico, capítulo 1 de Filipenses, ele está sendo tratado nessa manhã sobre o tema que está projetado, vivendo na perspectiva de Deus. Pessoal da classe de integração, pode ir lá para a classe de integração que está tendo aula lá, tá bom? Muito bem. Vamos começar nossa aula então. Espero que o Senhor nos capacite, nos abençoe para esse tempo de olhar a palavra dele e aprender dela. Eu quero começar falando de uma experiência que eu tive por uns 10 anos seguidos, quando eu lecionei na Faculdade Teológica Batista em Campinas. Eu fui professor lá por cerca de 10 anos. Eu tinha 2 matérias que eram as minhas principais, e depois eu tinha outras matérias que eu lecionava também, mas esporadicamente. Uma das matérias era homilética. Homilética é o nome da matéria que ensina como preparar e como pregar um sermão. Eu gostava muito dessa matéria. Entre os motivos é porque bem ao lado da faculdade tinha uma agência de publicidade. E uma vez eu fui na agência de publicidade e perguntei assim para o pessoal lá: vocês poderiam ceder o vosso estúdio de TV e de rádio para eu dar pelo menos 2 aulas durante o ano? E, para minha grata surpresa, os proprietários daquela agência também eram de Jesus. E eles perguntaram para que seria. E eles então falaram: não, se é para isso, está tudo à disposição. E então ali eu sempre dava uma matéria sobre pregação na TV e pregação no rádio. E a pregação na TV, ela era muito bonita, porque o pessoal fez um trabalho bom para a gente. Eles tinham todo o estúdio de gravação, e depois o proprietário ainda colocava uma pessoa para fazer as edições das pregações. E a matéria de homilética não tinha prova escrita, claro. A prova era a própria pregação na TV, onde a gente avaliava pelo menos 20 itens, dava nota em 20 itens diferentes. E um dos itens tinha a ver com a expressão facial, expressão corporal como um todo, que se referia à expressão facial e também à questão da gesticulação. A nossa ênfase era a seguinte: aquilo que você está dizendo, através da sua voz, tem que se confirmar por meio da sua expressão facial. Os seus gestos têm que reforçar os ensinos que você está dando. Era uma matéria assim complicada, né? Porque a gente tinha que, por exemplo, corrigir gestos. E não é fácil, né? A gente já está acostumado a ser do jeito que a gente é. Como é que a gente muda a gesticulação? Mas isso, por causa da verdade de que já existem até vários livros sobre esse tema. Que um dos livros diz assim: o corpo fala. Né? O corpo fala.
Então é mais ou menos assim, você pode fazer um discurso enorme, mas a sua expressão oral, ela cai por terra rapidinho, se a sua expressão corporal não confirmar aquilo que você está dizendo. E isso é uma arte. Veja só, para trabalhar em teatro, o pessoal faz faculdade de artes cênicas, como é o caso do nosso menino aí, o Miniguini. Todo um trabalho, todo um tratamento. E a gente, como crente em Jesus, a gente vive numa cultura em que, às vezes, aquilo que a gente diz que crê, ou a nossa expressão verbal, muitas vezes não é coerente com a nossa prática de vida. E, portanto, a gente acha que viver a nossa vida na perspectiva de Deus é ter uma religião, é ir de vez em quando a uma igreja, é ter rituais religiosos que, quando as coisas são por esse caminho, em geral, não correspondem com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Não é? Então não é raro, por exemplo, aqui das nossas quatro paredes, a gente de vez em quando dizer assim, olhar para aquele texto bíblico que diz assim, que as palavras torpes, que as palavras maliciosas, nem se nomeiem no vosso meio. A palavra diz assim. Mas quando a gente sai daqui, a gente não consegue controlar a nossa fala. Aí a gente fala palavrão, a gente se mistura com as piadas cheias de malícias e assim por diante. Então, a nossa questão é ter uma clara compreensão sobre quem nós somos. Para começar, quem nós somos. E o versículo de número 1, ele dá uma apresentação rápida sobre quem nós somos. Paulo aos Filipenses. Diz assim o versículo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. É assim que Paulo começa a carta que ele escreveu aos Filipenses. Paulo conheceu a cidade de Filipos por volta do ano 50, 51 depois de Cristo, quando ele estava na segunda viagem missionária que ele fez para pregar o evangelho pelo mundo. Lá em Filipos, ele conheceu Lídia, que provavelmente foi a primeira pessoa batizada que se tornou parte da igreja de Filipos. Lá ele pregou o evangelho para o carcereiro de Filipos, lembra do carcereiro de Filipos, que se converteu com toda a sua família, e aí se integraram à igreja de Filipos. No capítulo 4, Paulo fala assim, cita nomes de Evódia e Sintique. Nós não conhecemos a história dessas irmãs, mas elas compunham a igreja de Filipos. Também lá o apóstolo Paulo cita o nome de Clemente, mais um nome da lista do hall de membros da igreja de Filipos, né? Mas quando Paulo olha para a igreja de Filipos, ele não fala assim, São Paulo, né? naquele sentido de santo, tá? Eu estou falando de santo. Então, os irmãos corintianos que estão aqui, eu não estou falando de futebol agora, né? Estou falando de Santo Paulo, mas não é Santo Paulo, teria que ser é São Paulo ou São Timóteo, como se ele e Timóteo fossem pessoas acima, em termos de espiritualidade,
daqueles irmãos que estavam ali na igreja de Filipos. Não. Ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos. Paulo e Timóteo, para ser mais exato ainda, Paulo e Timóteo, escravos de Jesus. Então, a primeira verdade, a primeira perspectiva do texto sobre quem é que nós somos, está na maneira como Paulo se apresenta à igreja de Filipos. Ele se apresenta como escravo. Algumas palavras gregas são usadas para essa questão de escravos. E eu sempre gosto de trazer à tona a palavra hiperetas, escravo, do original. E essa palavra, ela tem um uso que eu gosto de trazer à tona também. Ela indicava escravos. Mas não eram, assim, qualquer escravos. Eram aqueles homens que, nas navegações antigas, se colocavam na parte mais baixa da embarcação, que tinham as suas janelas abertas para o mar, de onde saíam remos. Os riperetos, eles tinham assim, como se aqui fosse a embarcação, aqui o fundo do navio, então tinha 2 aqui, 2 do outro lado, na verdade 4 aqui, 4 desse lado. De vez em quando eles revezavam. E de 2 em 2, cada um pegava o seu remo, e uma embarcação grande, você imagina o tamanho que era esse negócio. E eles remavam. Esses eram os escravos, os riperetas, aqueles que ficavam no fundo da embarcação. Então tinha lá um capitão que ia dirigindo aqueles homens. Então, se o navio precisasse ir um pouco mais rápido, aqueles homens tinham que fazer mais força. Se não era necessário ir tão rápido, eles tinham que diminuir a força. Se tinha que fazer uma virada para a direita, então são esses que fazem a força. Aquela coisa que nós, que de vez em quando andamos de barquinho a remo, sabemos como é que funciona. Esses homens eram trabalhadores. Trabalho forçado, trabalho braçal. E talvez considerados assim os menores de todos eles. O que se fazia com um ripereta, um escravo daquele, que ficava doente e que tinha a aparência de que não ia melhorar? Tibum para o mar. Substituía. Então, quando aqui o apóstolo Paulo usa às vezes essa expressão, escravo, servo, é esse termo. Mas o que é que nós podemos olhar para a gente e entender da gente em termos assim de viver na perspectiva de Deus? É assim, esses homens eram aqueles que davam um movimento à navegação. Quem que levava avante? Se o barco tinha que ir para frente, quem que fazia o trabalho? Era esse aí. Eram os escravos. Eram os riperetas. Então, quando Paulo começa a carta aos Filipenses, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus, ele está dizendo assim, ó, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos qual é a nossa função no reino, e por outro lado, nós podemos dizer, também entendemos que, por alguma razão, o Senhor olha para a gente e quer que, por meio da gente, o seu reino vá adiante. Essa é a ideia, aqui nesse texto. Se nós tivermos bem claramente essa concepção de que nós somos servos, escravos, e que, por outro lado, o nosso trabalho é importante para que o reino vá adiante, então nós já estamos nos posicionando bem. Por outro lado, ele olha para a igreja e diz assim:
aos santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. E aqui a palavra santo, não é assim, Paulo está dizendo assim à igreja de Filipos: olha, vocês são pessoas perfeitas. Não é nesse sentido. É no sentido de, vocês são pessoas que foram separados para Jesus Cristo. Vocês são pessoas que são separados do pecado para a vida do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa perspectiva também é muito boa para a gente. Por quê? Porque nós temos que ter essa consciência de que nós não fazemos parceria, de que nós não fazemos associação com o pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, Paulo fala assim: o pecado não domine sobre vocês. Paulo, quando escreve o capítulo 6 aos Romanos e o finalzinho do capítulo 5, ele está tentando corrigir um desvio de rota da igreja. Havia uma turma que pensava assim: bom, quanto mais tem pecado, mais a graça de Deus é abundante. Então vamos pecar, porque quanto mais nós pecarmos, mais nós seremos alvos da graça abundante de Deus. Gente, até lá atrás, no passado, a gente tinha uns irmãozinhos que eram meio picareta. E aí o apóstolo Paulo vai escrever: nada disso, nada disso. Como é que vocês que foram resgatados do pecado vão viver no pecado novamente? Vocês se esqueceram? Aí ele faz aquela comparação do batismo. Vocês se esqueceram que vocês foram batizados em Cristo? Vocês foram batizados na sua morte e na sua ressurreição? Então está aí. Paulo começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Você pode se enxergar assim como servo, como escravo? Primeira coisa, você sabe que como servo, que como escravo, você não tem direito à vontade? Porque o escravo não tem vontade. A vontade é do seu Senhor. E, portanto, na caminhada da vida, você não faz aquilo que você quer fazer porque você acha que tem que ser feito, porque você acha que é aquilo que é certo. Você faz aquilo que o seu Senhor quer que você faça. Viver na perspectiva de Deus está ligado intimamente a isso. A sua vontade cai por terra, porque quem prevalece é a vontade de Deus. O que prevalece é a vontade de Deus. Ser escravo pressupõe que você não tem vontade. Portanto, você tem que ter uma clara compreensão do que é que o seu Senhor quer para a sua vida, de forma que você faça. Sendo santo, separado do pecado, você não tem unidade, união, você não tem elo algum com o pecado. Aí você tem que viver em santidade. O povo de Deus é assim: vive fazendo a vontade de Deus e vive na santidade de Deus. É assim que é o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai trabalhando esse assunto aqui no capítulo 1, e eu, se não me falha a memória, no mês de setembro, preguei 4 sermões nos domingos à noite, no livro de Filipenses. Uma coisa parecida com o que está acontecendo na nossa EVD esses dias, no mês de novembro, mas eu preguei sermões temáticos. Eu preguei sobre os ladrões da nossa alegria. E eu disse, quando falei sobre Filipenses capítulo 1, que o ladrão das nossas alegrias, o ladrão da nossa alegria são os problemas. Os problemas tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. No entanto, quando nós vivenciamos os problemas,
nós não nos escondemos, não nos enfiamos numa toca. Não. O antídoto é um espírito servil de pessoas que estão engajadas no serviço do reino. No serviço do reino de Deus, na obra. Então é mais ou menos assim, sabe como é que a gente curte os nossos problemas? Sabe como é que a gente curte as nossas tristezas? Sabe como é que a gente curte as nossas crises? Trabalhando. A gente até podia citar aquele ditado que diz assim, né? Que mente vazia, como que é? É a oficina do diabo. Não é isso? Podemos citar esse ditado popular. Então, quando a gente está com problema, quando a gente está em crise, quando a gente está com dificuldade, o que a gente faz? A gente não para de trabalhar. A gente trabalha na obra. Quando escreve a Timóteo, e esse é um dos meus versículos lemas, Paulo diz assim: Timóteo, nos últimos tempos as coisas vão complicar para o nosso lado, né? As pessoas terão, lembra, comichão no ouvido, coceira no ouvido. É mais ou menos assim, qualquer coisa que elas ouvirem, elas vão atrás. Então, Paulo pressupõe o seguinte, que vai haver muita dificuldade. Aí Paulo diz assim para Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A coisa está feia? Tá. Vai deixar de tocar por causa disso? A coisa está complicada? Tá. Vai abandonar o seu ministério de ensino na escola bíblica dominical por causa disso? A coisa está feia? Tá. Vai fugir e vai se esconder e vai cruzar os braços e não vai trabalhar? Não é nada disso. Está com problema? Está com dificuldade? Você continua servo de Jesus, você continua fazendo parte da igreja de santos de Deus, então vamos trabalhar. E é por isso que Paulo, ele vai logo falar a respeito de ações de graças. Eu vou passar bem rápido por aqui, tá bom? Olha lá, versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Eu sempre oro. Eu oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer nas que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ponto. Vocês são cooperadores, vocês são trabalhadores, vocês se importam com o reino, vocês trabalham, e eu dou graças a Deus por vocês. Palavra de Paulo. Viver na perspectiva de Deus está ligado a isso. O que eu falo, o que eu digo, o que sou, eu mostro. Na minha expressão facial, nos meus gestos, no meu comportamento. E se eu sou escravo, servo do Senhor, eu sou um trabalhador do reino. E da mesma maneira como a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, eu já falou Éfeso, agora eu estou em Corinto, né? Que a igreja de Filipos era uma igreja que cooperava. A igreja de Filipos era show. Onde Paulo estava, a igreja de Filipos acompanhava.
eles levantavam ofertas e mandavam levar onde Paulo estava. Paulo provavelmente escreveu a carta de Filipenses, provavelmente em Roma, quando ele estava preso. Há quem tente provar que Paulo estava preso de fato, mas não era em Roma, era em Éfeso. Mas provavelmente foi Roma mesmo. A igreja de Filipos fez lá levantou uma oferta e escalou um tal de Epafrodito e disse: negão, você vai levar, você vai atrás de Paulo e você vai levar isso para Paulo. Não tinha Sedex, não tinha TED, não tinha DOC para mandar o dinheiro no banco, né? Não tinha como. Epafrodito foi. Tanto que nós vamos ver aí no capítulo 3 que Epafrodito quase morreu, né? Mas foi isso que aconteceu. Então era natural. Uma igreja que é relevante é uma igreja cujos membros olham para missões e queiram fazer missões, seja lá onde for. Uma igreja que é relevante se entende como os servos de Jesus, como um povo santo. Uma igreja que é relevante não cruza os braços só porque está com problema. Paulo está preso. E não é só que ele está preso. Ele está preso, mas ali na cidade de Filipos tinha... aliás, ali em Roma tinha a guarda pretoriana, a guarda especial que cuidava de Paulo. E ele vai se olhar para todos aqueles soldados ali da guarda pretoriana e falar assim: eu vou pregar o evangelho para todos eles. Boa. E não é só isso. Ele lembra da igreja de Filipos: deixa eu escrever para essa igreja. É por isso que eu costumo dizer que Paulo era pilha alcalina, né? Não parava nunca. Tinha uma ambição por ver o evangelho ir adiante, que é invejável para todos nós. E nessa dinâmica de passar problemas, olha só, Paulo vai falar a respeito do evangelho. Olha que essa expressão a partir do versículo 12. Olha só, acompanha aí, se der. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Bom, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Então, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Essa dinâmica de Paulo. Estou preso. Eu não sei se eu vou viver ou se eu vou morrer.
Mas ele fala assim, não, acho que eu vou viver, porque eu acho que é melhor ficar vivo. Mas para mim, o morrer é lucro. Olha só o que estava acontecendo. Paulo foi preso, certo? Então, a prisão de Paulo fazia com que aqueles crentes de Roma pregassem ainda mais o evangelho, ficassem mais empolgados na pregação do evangelho. Bonito isso. Mas por outro lado, a prisão de Paulo fazia com que as pessoas que eram favoráveis a que Paulo ficasse preso mesmo, também pregassem mais o evangelho. Por isso que Paulo fala assim, o evangelho está sendo pregado. Alguns estão pregando o evangelho pensando que pregando o evangelho estão aumentando o meu sofrimento. Que situação, né? De vez em quando a gente pega uns enroscos na vida, né, Dilson? Quem será que eram as pessoas que estavam pregando o evangelho, querendo que Paulo sofresse mais? Olha que coisa. E isso tudo dentro do campo, né? Dentro da igreja, no seio da igreja, né? Paulo, esse cara não presta. Ele fica se falando isso, falando aquilo outro, mas ele não serve para nada. Então vamos trabalhar bastante, porque a gente trabalha bastante e a gente diz para todo mundo que a gente é favorável que ele esteja preso. E a gente quer que ele morra na cadeia. Olha que coisa. Mas essa era a dinâmica. Aí então, é que vem essa questão que eu queria trabalhar com vocês. Primeiro tem que ligar. Que é... Alguém ajuda em cima? Aí, foi. Como podemos viver nessa perspectiva de Deus para a gente? 2016, novembro, nós somos a geração do povo de Deus, quer dizer, nós somos essa geração do povo de Deus. Temos pouca ideia disso, mas nós somos os escravos de hoje. Nós somos o povo santo de hoje. Eu sei que muitos de nós têm trabalhado firmemente no evangelho. De vez em quando pode ser que a gente faça as coisas por rivalidade, né? Pode ser na igreja de Cristo de hoje. Mas aí tem essa coisa aí de como podemos viver na perspectiva de Deus. E eu peguei só essa partezinha para começar do versículo 27. Vamos ler juntos? Vamos ler. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Bonita essa questão. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Lá no original, do grego, quando se fala assim, portar-se dignamente, tanto que nessa versão minha aqui diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Então, quando fala assim, portar-vos dignamente, é uma coisa parecida com aquilo que está no capítulo 3, versículo 20, quando fala assim, olha, vocês são cidadãos dos céus. Vocês devem viver a vossa cidadania de forma digna, conforme o evangelho de Cristo. Isso era bem cultural da igreja de Filipos. Por quê? A cidade de Filipos foi fundada por Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia era o pai de Alexandre o Grande, o grande imperador do Império Grego, grande conquistador do Império Grego. O Império Grego entrou em declínio, e quando o Império Grego entrou em declínio, logo em seguida começou a crescer o Império Romano. Nesse momento aqui, Filipos é uma colônia do Império Romano.
Então, o Império Grego já tinha caído, o Império Romano já tinha tomado conta de tudo, né? Mas veja, quem foi que fundou Filipos? O pai de Alexandre o Grande. Pensa assim no poder político envolvido nisso. E poder político está ligado a poder econômico. A cidade de Filipos era uma colônia romana e, como tal, ela tinha privilégios semelhantes aos privilégios da cidade de Roma, que era a sede do império. E quais são os privilégios que uma cidade gosta de ter? Toda cidade gosta de ter aquele título assim de a cidade com melhor qualidade de vida do país, né? Todo mundo gosta disso. E Filipos era uma cidade assim. Por quê? Porque ela era uma cidade onde o próprio imperador romano passava algum tempo de veraneio, de férias. Portanto, era uma cidade que recebia bastante investimentos. A cidade tinha que ter boa estrutura. A cidade de Filipos tinha o mesmo tipo de proteção, de guarda, que tinha Roma, por exemplo. Então, era uma cidade segura, era uma cidade que tinha muitos investimentos, era uma cidade que tinha qualidade de vida. Sabe aquela cidade assim que todo mundo quer morar nela? Filipos. Claro que quando o evangelho chega em Filipos, ele não chega na classe média alta de Filipos, chega na classe baixa. O evangelho quando chega ali nos pobres de Filipos, né? Mas assim era Filipos. Isso implica em dizer o quê? Que os habitantes de Filipos, eles tinham orgulho de serem filipenses. E, portanto, esse tema de cidadania, ele entra algumas vezes na carta aos Filipenses. E aqui, quando fala assim, somente deveis portar-vos dignamente, no original é mais ou menos assim, vocês devem viver a vossa cidadania conforme o Evangelho de Cristo. É assim, vocês não têm que ficar esperando benefícios de Roma. Vocês não têm que esperar investimentos de Roma. E vocês não têm que ficar aguardando a próxima vinda do imperador para a cidade de vocês, porque a vinda do imperador devia ser um acontecimento maluco, né, para a cidade. Não, por isso que no capítulo 3, no versículo 20, ele vai falar assim, não, vocês são cidadãos dos céus, de onde vocês esperam o Senhor, Jesus. Agora, enquanto vocês estão aí vivendo a cidadania, enquanto vocês vivem bem na cidade de Filipos, vocês têm que viver de forma digna do Evangelho. Então, viver na perspectiva de Deus está ligado a viver de forma digna do Evangelho. No capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 9, dá uma folhadinha aí para mim no capítulo 4. Alguém já abriu aí? Abriu, Ângela, você pode ler para a gente? Deixa eu colocar o microfone aí, porque talvez a gente tenha algum aluno à distância hoje. 4:9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha só, Paulo está dizendo assim, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês viram em mim, isso vocês façam, isso praticai. E o que foi que o pessoal de Filipos viu, ouviu, aprendeu de Paulo? O que foi? O que foi que Paulo foi fazer em Filipos? Ele não foi pregar o Evangelho? Ele não foi viver o Evangelho? Então, Paulo está dizendo assim ao pessoal de Filipos, vocês têm que praticar o Evangelho. Vocês têm que viver o Evangelho. Por isso que aqui no capítulo 1, ele vai falar assim, vocês precisam portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E aí,
eu queria detalhar esse texto pensando nessa questão, sim. Viver o Evangelho de forma digna de Cristo, na minha concepção aqui nesse texto, está ligado a viver o Evangelho com uma vida espiritual digna de Cristo. Pastor, você está querendo muito da gente. Não é só de vocês não, de mim mesmo. Olha só, eu estou falando assim que da mesma maneira como Cristo desenvolveu e fez, viveu na sua relação com Deus, nós também devemos viver. Porque isso é Evangelho. E viver de forma digna do Evangelho é viver desse jeito. Por isso que eu vou apresentar em primeiro lugar essa questão aqui, ó. Olha o que Paulo espera do pessoal de Filipos. Nós estamos no versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aí ele diz assim: para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Firmes. No capítulo 4, no versículo 1, Paulo escreve assim: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. E vai indo, ele diz assim: estai, pois, firmes no Senhor, amados irmãos. E a ideia de estar firme aqui é aquela ideia assim do... Sabe aquele boneco inflável chamado João Bobo? Que ele tem uma base assim um pouco mais pesada e que a molecadinha pau nele, ele vai para tudo quanto é lado, depois ele levanta de novo, depois... Então, a ideia assim de estar firme é o seguinte, ó, não seja como um João Bobo, levado por qualquer pressão que você recebe para qualquer lado. Vocês precisam de firmeza. Bom, mas o Evangelho é de Jesus, e nós temos que viver o Evangelho de forma digna de Jesus. E eu estou falando aqui de firmeza doutrinária. Infelizmente, irmãos, nós vivemos um momento em que os crentes estão dando pouca importância ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da Bíblia, do que a Bíblia diz. Então nós estamos vivendo assim um momento assim em que a vida espiritual está bem superficial, bem ralinha. E o que acontece com isso? A gente fica cheio de dúvidas. A gente fica se apegando a líderes religiosos. Então você pega assim, às vezes na igreja, quem conhece a Bíblia? Ah, tem que falar com o pastor, que é o pastor que tem que responder essa pergunta. E aí, sabe o que acontece? A própria igreja de Jesus, não a nossa igreja aqui, mas a igreja como um todo, faz surgir líderes déspotas, que dominam as pessoas pelo seu pretenso conhecimento da Bíblia, porque o povo não conhece a Bíblia. O povo não busca a palavra. E veja como isso é importante. Tanto Mateus 4 quanto Lucas 4 narram a tentação de Jesus. Não é isso? Todas as vezes que Jesus foi tentado, todas as vezes que veio uma proposta para Jesus do diabo, e vocês lembram, né? 40 dias em jejum. O estômago de Jesus devia estar varado, né? Como a gente costuma dizer, nas tripas já devia estar comendo uma outra, né? De fome. Aí o diabo vem e faz uma sugestão. Ele diz o quê? Ei, transforma as pedras em pães. Não és o Filho de Deus? Transforma as pedras em pães. E na lógica, faz sentido. Ele é o Filho de Deus, ele tem poder,
E como ele tem poder, transformar a pedra em pão é facinho. E se ele transformar a pedra em pão, ele come e mata a fome dele e está tudo certo. Não parece lógico isso? Parece lógico. Mas aí Jesus responde o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra. E essa resposta que Jesus deu é o quê? É um versículo bíblico lá do Antigo Testamento. Jesus lia, conhecia, estudava, sabia. Era lógico, aquilo fazia sentido, a não ser por uma coisa, que quem estava mandando fazer? Quem estava mandando fazer era o diabo. E tudo aquilo que o diabo sugere, tudo aquilo que o diabo pede para a gente fazer, ainda que pareça ser bom, é armadilha. Por quê? Porque ele quer derrubar a gente. O diabo quer derrubar a sua família. O diabo quer acabar com as pessoas que você ama. O diabo quer acabar com a sua igreja. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E Tiago, quando escreve sobre isso, ele fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como foi que Jesus resistiu ao diabo? Ele resistiu ao diabo com a palavra. Como foi que José, lá atrás, quando ele estava sendo seduzido pela esposa de Potifar, como foi que José resistiu ao diabo? Ele disse assim: pecaria eu contra o meu Deus? Olha só. Ele não falou assim: não vou pecar contra a esposa, contra Potifar, não. A base principal dele era: pecaria eu contra o meu Deus? Entende que a nossa relação com Deus, ela está intimamente ligada à palavra de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, para nós termos força doutrinária, para a gente saber como nos posicionar, como responder às pessoas. Isso é viver de forma digna do Evangelho. Como dizer não à tentação. Viver de forma digna do Evangelho está ligado a encarar essa batalha espiritual na qual a gente vive, para a gente dar dignidade ao nome de Jesus dentro das nossas ações. Ele diz assim: quando eu chegar aí, eu também quero ver vocês firmes num só Espírito. Num só Espírito. A palavra Espírito aqui, na minha versão, está em letra minúscula. No grego, como toda palavra grega, começa com maiúscula. Daí a gente pode dizer a respeito desse unidade no Espírito, tanto naquele sentido que Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz assim: esforçai-vos para manter a unidade do Espírito. A unidade que o Espírito Santo traz para a igreja de Jesus. Sejam esforçados para que a comunhão do Espírito não se perca do meio de vocês. Se esforcem. Como também a gente pode pensar nisso aqui, naquele mesmo sentido que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, quando ele fala assim: irmãos, sejam unidos com o mesmo pensamento, sejam unidos de alma, né? Aquela coisa assim, ó, fechem um elo entre vocês e protejam o corpo, né? Protejam o corpo. Como assim?
a gente tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar que o organismo igreja fique doente. Sabe, você não passa álcool gel para não pegar vírus, para não ficar com gripe, essas coisas? Então, tem algumas coisas que a gente faz que evita que o corpo, igreja, fique doente. Por isso que nós temos aqueles mandamentos da reciprocidade no Antigo Testamento, que são mais de 25. Irmãos, não falem mal uns dos outros, lembra? Irmãos, perdoem-se uns aos outros. E tem até aquele assim que é mais forte ainda, né? Não mordam ou devorem uns aos outros. Né? É mais ou menos assim, ó. A vida digna do Evangelho tem a ver com uma unidade entre vocês que é bonita, mas que não é aquela unidade do churrasco, da confraternização. E isso é bom, e a gente gosta disso. Mas tem a ver com o Evangelho, com viver o Evangelho de Jesus, que pede da gente firmeza doutrinária e pede da gente também sabedoria para lidar nas relações entre nós, de forma que a gente seja unido. Com engajamento na luta. Finalzinho do versículo 27 agora. Diz assim, ó. Para que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só sentido, lutando unânimes pela fé evangélica. Fé evangélica nos nossos dias ela está esquisita, né? Se a gente pensar em evangélico como um povo evangélico, por aí, né? Acho que tem tradução melhor para hoje do que essa aqui. Pode falar assim, lutando pelo Evangelho. Como é que se luta pelo Evangelho? Eu já falei a respeito de estar forte doutrinariamente, já falei a respeito de estar unidos, né? Mas como é mais que se luta pelo Evangelho? Daqui a pouco nós vamos ter o nosso culto e nós vamos falar um pouco sobre missões regionais. A gente luta pelo Evangelho evangelizando as pessoas. A gente luta pelo Evangelho ajudando as outras igrejas. Ajudando outras igrejas. Porque no fim, todos os que são do Evangelho é um povo só de Deus. A gente tem uma pequena igreja aqui na nossa região, e é assim, eles têm 17 membros. Eles têm um pastor, mas o pastor está saindo. Sai o pastor e sai sua esposa, volta para 15 membros. Mas também tem uns familiares do pastor que está saindo, que provavelmente também vão sair. Então, abaixam para 13 membros. Eles não têm muita força, eles não têm recursos financeiros, eles têm um terreno com uma edícula, com bem moradinha, bem arrumadinha, e estão sozinhos. E aí então nós fizemos uma força-tarefa. Estamos fazendo uma força-tarefa para a gente pegar como igrejas, olhar para essa pequena igreja e falar assim, nós vamos ajudar vocês. Nem sei como. Nós vamos ajudar vocês. Então, segunda-feira à noite eu fui lá numa reunião. Fui eu, o pastor José Luiz. Eu não tenho nenhum cargo atualmente na Associação das Igrejas Batistas de Sorocaba e Adjacência. Mas também cargo não me impede, não segura de trabalhar. A gente não trabalha porque tem cargo ou não, a gente trabalha por causa que é o reino. Então eu estava lá para fazer essa força-tarefa. Num bairro pobre, hein? Pobre. Aqui pertinho da gente, aqui ó. Jorge Oeder. Tem gente que não acaba mais lá. E uma igreja que está assim, help. Né? Ajuda. Estamos lá.
A luta do Evangelho. A luta do Evangelho extrapola as nossas quatro paredes. Aliás, era assim que Paulo vivia, né? Era assim que Paulo vivia. Olhando para o Evangelho como um todo e preocupado com que o Evangelho fosse bem. E é assim que é para acontecer com a gente também. Então, em primeiro lugar, com uma vida espiritual digna de Cristo. Firmeza doutrinária, unidade do Espírito, engajamento na luta do Evangelho. E depois, com um comportamento digno de Cristo. Então, quando eu falo de vida espiritual, eu estou falando a respeito daquelas coisas internas nossas com Deus, daquilo que a gente sente, que vai se extrapolar no nosso comportamento, que é para ser digno de Cristo, não intimidados. O versículo 28 diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Está aí. Tem uma coisa que é verdade no nosso dia a dia e que era verdade para a igreja de Filipos, que era o quê? O pessoal fazia bullying com os crentes, né? Aliás, desde que eu me conheço por gente, o pessoal faz bullying com crente. Fala mal de crente. Fala mal do Evangelho. Mas a expressão aqui diz assim, ó, não fiquem intimidados com aqueles que estão pegando no pé de vocês. Não fiquem intimidados com aqueles que estão falando mal de vocês. Você sabe que uma das coisas que faz a gente, que trava a gente de pregar o Evangelho com mais ousadia, é o medo do que as pessoas vão pensar ou vão dizer a nosso respeito. Pega um jovenzinho, um adolescente que vai encarar os seus amiguinhos lá da escola para ver se ele encara pregar o Evangelho para aquela turma. A gente fica meio se encolhendo. Então a ideia aqui é o seguinte: nada de ficar intimidado. Sejam preparados para padecer. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Interessante essa expressão, né? Além de crer em Cristo, o que é bom e é um privilégio, fiquem atentos ao seguinte, que vocês também têm que saber que vocês vão padecer por causa de Jesus. Quando escreve a Timóteo, Paulo diz assim: todos aqueles que querem seguir piamente ao Senhor, quem completa? Todos aqueles que querem seguir piamente ao Senhor, padecerão perseguições. Todos. Quando Pedro está escrevendo a carta dele, acho que está no capítulo 4, no começo, ele fala assim: Cristo padeceu na carne. Então está se referindo à morte de Cristo ali, né? Na cruz mesmo. Portanto, armai-vos com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne venceu o pecado. E a ideia é mais ou menos o seguinte: vocês fiquem atentos ao seguinte: Cristo padeceu, então vocês também vão padecer. E também aqui no capítulo 4 de 1 Pedro, que ele vai falar assim, para a gente não se intimidar a respeito daquilo que as pessoas falam, e ele fala assim: e aqueles que antes andavam com vocês na mesma dissolução de pecado, agora acham estranho vocês não andarem mais com eles nesse mesmo caminho, e aí eles zombam de vocês. Zombam. E é assim, não é? Você já pensou? O Reginaldo se converteu aos... Quantos anos você tinha, Reginaldo? 19, né? Então quer dizer que antes dos 19 ele tinha uma vida diferente com os amigos, né? Não precisa nem fazer essa expressão, ele fala assim, né? Nem precisa fazer essa expressão aí, não é nada disso. Mas acontece que depois ele voltou a encontrar com os amigos de antes. E muito provavelmente até chegou a convidar os seus amigos a caminharem na fé junto. Mas certamente que ele, em alguns momentos, alguns amigos falam assim: tá de brincadeira. Que é o quê? Antes a gente andava no mesmo caminho.
agora nós não andamos mais no mesmo caminho. E aí, pressão. Ora, se Cristo sofreu, por que a gente não sofreria? Se Cristo padeceu, por que a gente não padeceria? Então Paulo está dizendo assim à igreja de Filipos, vocês fiquem atentos aí com esse negócio, vai acontecer com vocês também. E finalizando, eu usei essa expressão que é conhecida, né? Mas no versículo 30 ele diz assim, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo usa aqui a expressão combate na minha versão. Vocês viram o combate que eu enfrento e que eu ainda vou enfrentar. Mas eu usei essa expressão de Paulo, que ele diz para Timóteo, lá no fim da carreira dele. O que ele diz? 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui ele não acabou ainda, que ele está enfrentando. Olha o que Paulo está dizendo. Que todas essas lutas que ele enfrentou aqui, ele chama do quê? De bom combate. Como pode ser bom esse combate? Como pode ser um bom combate? Se de repente ele está preso e tem gente pregando o evangelho para ver se aumenta as dores dele na prisão. Como é que pode ser bom esse combate? Ele chama de bom. Por que é bom? Por causa do evangelho. O evangelho que é a salvação para todo aquele que crê. Eu tenho uma admiração especial, eu sempre digo isso para vocês, pelos nossos irmãos acima dos 80. Eu acho muito legal. Acho muito bonito ver, por exemplo, eu vou citar aqui o saudoso irmão Vitorino. Vitorino faleceu aos 89, por aí. Eu amava aquele velhinho. No finalzinho da vida dele, eu ia visitá-lo e ele não respondia mais. Ele tinha o olho aberto, né? Fixo, mas ele não respondia mais. Um dia, o Vitorino chegou no meu gabinete, acho que ele devia ter uns 80 anos, e ele falou assim, pastor, eu vim aqui ter uma conversa com o senhor. E o Vitorino, ele era muito sistemático. Então, assim, para ele ter essa conversa comigo, ele primeiro agendou na secretaria, marcou, pegou um horário, reservou, tudo bonitinho. E ele chegou no meu gabinete, e eu não, assim, eu o conhecia, mas ele tinha acabado de se tornar membro da igreja. Eu falei, agora eu quero ver, né? E ele tinha um papel na mão. E ele começou o papo assim, pastor, eu já sou crente batista há 53 anos. Falei, ai meu Deus, me lasquei. Me danei. E pai, vai daqui. Eu queria saber que tipo de encaminhamento o senhor está dando para alguns assuntos da igreja. Bem assim mesmo, porque ele era bem sistemático, né? Ele usava umas palavras bonitas, né? Filósofo. Aí eu encostei na cadeira assim, né? Me ajeitei melhor. Mas eu tinha visto a lista na mão dele. Eu falei assim, Vitorino, vamos lá, vamos direto ao ponto. Sobre o que nós estamos falando? Essa listinha que está na sua mão, né? Então faz o seguinte, apresenta. Aí ele apresentou, tinha 7 ou 8 assuntos. Então fala o primeiro aí, Vitorino. Isso assim, 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 assim. Aí eu dei linha para o Pipa, falei, o segundo, né? Assim, 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 pastor.
O terceiro, esse, aquilo, aquilo outro, quarto. Aí quando ele acabou a lista, eu disse assim, ó, esse primeiro aí, ó, pode riscar. Está resolvido. Assim, 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 tudo certo. O terceiro, pode riscar também. Ó, isso aqui foi assim, tal, tal. Esse quinto aí, elimina, pode botar. Agora, esse segundo, esse quarto, o sexto, o sétimo, esse negócio está enrolado, hein? Nós tínhamos uma antiga secretária da igreja perdeu anotações de uma ata e nós não conseguimos registrar. E nós tínhamos 5 atas pendentes de registro no cartório. Aquilo era a hora que eu lembrava daquilo, eu tremia. E agora o Vitorino está sabendo do negócio. E quando eu falei, ó, esses 4 assuntos não tem jeito. Aí o Vitorino olha para mim e fala assim, posso te ajudar, pastor? Eu falei, opa, opa. O Vitorino registrou as 5 atas atrasadas que tinha, caçou, foi atrás, perturbou a vida de todo mundo, secretário, toda anotação. Fechamos uma ata, ele resolveu tudo, registrou tudo. Tinha uns rolos na prefeitura, e Vitorino tinha lá uns 80 anos, ele tinha prioridade nas filas, né? Foi lá, mas acertou todos os pepinos que tinha na prefeitura. Ele matou os 4 assuntos, chegou no meu gabinete e disse assim, pastor, tem mais coisa aí para fazer? Tem mais coisa para fazer? É assim, acima dos 80 anos, o menino estava trabalhando, andando para cima e para baixo. Então, é o combate, é o bom combate do Evangelho. É o bom combate do Evangelho. Que a gente faz por causa do nosso Senhor Jesus. Então, rapidamente, só para você pensar aí, quais são algumas atitudes suas que não são dignas do Evangelho? Não exaltam a Cristo. Quais são algumas atitudes, alguns comportamentos assim que queimam o filme do Evangelho? Queimam o filme de Jesus. Por outro lado, você pode também lembrar assim, de algumas atitudes suas que são dignas do Evangelho. Você fala, opa, nesse caminho eu estou certo, está tudo certo, está bem. Você já viveu uma situação em que uma pessoa tentou menosprezar a sua fé? Como você reagiu diante disso? Né? A pior coisa quando uma pessoa fica forçando, pressionando a gente, é a gente explodir e botar a pessoa para correr de perto da gente, né? Às vezes a pessoa fica pegando nosso pé por causa do Evangelho, e a gente, ao invés de se apresentar com um Evangelho assim, alegre, superior, a gente acaba brigando com a pessoa, e a pessoa fala, isso não presta mesmo, não aguentou. Né? É só apertar a porca que a porca espana. Né? Então, no capítulo 1 de Filipenses, se destaca, Paulo e Timóteo, servos, aos santos. Somos um grupo de escravos santos, separados por Cristo. Temos que estar engajados na luta do Evangelho em todos os momentos, sofrer as aflições do Evangelho, mas viver de maneira digna. Aquilo que Deus espera da gente, viver de forma digna. Vamos orar por isso? Feche seu olho, vamos falar com Deus a esse respeito. Senhor nosso Deus, aqui estamos para esse momento de olhar para o texto bíblico e aprender. De qualquer forma, seja, Senhor Deus, qual parte daquilo que nós falamos que motivou. Eu quero te pedir que cada um que aqui está, aprenda a viver, ó Deus, da forma como o Senhor quer que viva, com uma clara compreensão de quem somos, escravos, santos, que vivem a cidadania celestial aqui na terra,
e que aqui na terra representa bem o Evangelho, vivendo de forma digna. Que cada um de nós assim seja, no nome de Jesus. Amém.